Bom dia! O nosso tema de hoje é a caridade e os seus efeitos na transformação da sociedade. É importante dizer logo de início que o que nós entendemos como caridade para a doutrina espírita é muito mais do que uma mera doação de itens materiais, embora isso seja também seja importante esse ato de assistência, de auxílio aos nossos irmãos que necessitam e que estão privados daquilo que lhes é mais necessário. Mas a caridade vai além disso, pode envolver também esse auxílio necessário e normalmente pode estar presente, mas a caridade é mais um modo de agir, colocar o amor em ação, assim como nós conhecemos. Aquela caridade que nos foi reportada por Paulo na carta aos Coríntios e que nos foi exemplificada por Jesus em todos os momentos. Essa é a caridade que mobiliza todas as ações da vida, mobiliza tudo ao nosso redor e mobiliza todos os músculos do nosso coração em prol do bem e de agir da melhor forma. A caridade nos leva à busca de uma presença qualificada, onde quer que estejamos, de ocupar um espaço dentro de nós mesmos, na sociedade, em qualquer ambiente em que nós estejamos, que possa contribuir para o melhor. É um exercício de amor, de tolerância, de ética, da vivência mais pura daqueles princípios que nos foram colocados por Jesus, que ele nos ensinou e nos exemplificou. A caridade busca estar mais próxima, cada vez mais próxima desses exemplos de Cristo e, sobretudo, colocar esse amor em movimento. Tinha uma música que ficou famosa na década de 70, mais ou menos, que dizia que Jesus não é um substantivo, é um verbo. Jesus é um substantivo, mas também é um verbo, porque o que ele vem é nos ensinar a agir sobre tudo, a colocar em ação. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é o exemplo de como nós devemos agir. No capítulo 17 do Evangelho de João, ele deixa uma mensagem para os seus seguidores, em que ele diz que nós fomos colocados no mundo. Ele fala aos seus discípulos, mas também falando a todos aqueles que viriam e que estariam séculos e séculos depois, também como os discípulos de Jesus. Ele diz que nos enviou ao mundo, que enviou seus discípulos ao mundo, para que eles pudessem transformar o mundo. Enviou como cordeiros diante de lobos, e que nós não somos do mundo, mas que nós estamos no mundo. A nossa tarefa, nesse sentido colocado por Jesus, não é nos adequar aos padrões do mundo, mas agir para transformá-lo. Trabalhar para fazer desse mundo um lugar em que nós podemos agir com os princípios do Cristo. Então, nossa tarefa é, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, agir e levar a mensagem do Cristo. Como dizia Francisco de Assis, se necessário, até com palavras, mas, sobretudo, com as nossas ações, com o nosso exemplo, com a nossa forma qualificada de ser e de existir naquele momento. O cristão, aquele que segue os princípios do Cristo, que age pela caridade, ele se coloca como um emissário do Cristo, se coloca como alguém que age de acordo com esses padrões. Então, quando está diante de um desafio, ele age com justiça. Quando está diante de uma situação de desamor, ele procura ser aquele que vai trazer o primeiro gesto de tolerância, de amor. Quando está diante de algo que diminui as outras pessoas, procura ser aquele que eleva. Quando está diante de uma falta, ele procura ser a presença. Diante da escuridão, busca ser a luz. Então, ele é aquele que em qualquer lugar, diante de qualquer circunstância, de qualquer desafio, qualifica sua presença para se colocar diante daquilo como Cristo se colocaria, da forma como Cristo nos ensinou. A gente vê o exemplo de Chico Xavier, que como Cristo ia a todos os ambientes e conseguia levar ao amor, à luz, à paz e trazer esses princípios
tão puros do Evangelho. Chico que dizia, quando perguntado, as pessoas perguntavam a ele: e aí, Chico, quais são as novidades? E ele sempre respondia: a novidade continua sendo o Evangelho do Cristo, essa boa notícia que nós somos incumbidos de dar ao mundo. E que o Chico dava com plenitude. Ele ia, passava os natais deles em presídios, em prostíbulos, em lugares onde estavam as pessoas mais excluídas, e levava aquele ambiente todo o amor, toda a caridade que ele podia. Ele sabia estar nos ambientes mais difíceis sem se deixar contaminar, sem se deixar levar por aquelas energias que estavam presentes naquele ambiente, mas doando tudo aquilo que ele tinha e trazendo o seu melhor e contaminando o ambiente. Há uma metáfora que foi lançada na Idade Média, que é a metáfora da luz, que diz que a luz vai a todos os ambientes e não se deixa contaminar pela escuridão, que ela não duela nem briga com a escuridão, mas que ela simplesmente se impõe de uma forma qualificada. Assim também, da mesma forma, é a caridade que o cristão exemplifica e ensina. Não duela contra o mal, não faz briga, não faz guerra, não procura se impor pela força. Simplesmente se mostra, simplesmente se prova. E ao se mostrar, ela se impõe sobre a escuridão simplesmente por existir. Então o cristão busca agir dessa forma ensinada pelo Cristo, agir dessa forma qualificada. Diante da dor, traz o alívio. Diante da incompreensão, busca trazer a tolerância, o amor, a nova oportunidade. E com isso vai transformando aqueles ambientes em que vai passando, vai sendo aquela novidade que é o Evangelho do Cristo, vai trazendo essa luz que vai prevalecendo naquele ambiente. Encontra incompreensões, como o próprio Cristo nos fala, ali naquele mesmo capítulo 17 do Evangelho de João. Ele diz que aqueles que são emissários encontrarão no mundo a incompreensão, encontrarão as dores, encontrarão as guerras, mas que terão também o apoio e todos os instrumentos dentro do próprio Evangelho do Cristo para superar essas dores. Então, o fato de ter a caridade, de ser portador da mensagem do Cristo, não nos isenta de dores, não nos isenta até do mal, mas nos dá os instrumentos para lidar com ele, nos dá a tolerância, nos dá a compreensão, a fortaleza e a certeza na prevalência da verdade e dos valores maiores do Cristo, mesmo que isso ainda não seja possível ver naquele exato momento em que nós estamos vivendo. A ética é um reflexo também da caridade. Tem um grande pensador contemporâneo que, citando também um pensador da modernidade, diz que a ética é você agir como se amasse. Então, é a caridade colocada em ação nos nossos espaços sociais, nos lugares onde nós nos encontramos. É pensar como seria a melhor maneira de agir se nós tivéssemos, como Cristo deseja, o amor um pelos outros, que exemplificamos aqui e que podemos colocar em ação em qualquer lugar da sociedade. Então, diante de um desafio social, diante de uma injustiça que eu vejo, diante de uma situação que se coloca diante de mim no meu trabalho, nos meus estudos, no meu convívio social, em qualquer lugar, como agir? Eu devo agir da forma como a caridade me preceitua. Eu devo agir como se amasse. O Cristo fala que os meus servidores, os meus seguidores, serão conhecidos como aqueles que muito se amam e que muito amam. A nossa tarefa é levar esse amor, essa caridade para qualquer ambiente. Essa caridade travestida de justiça, de um olhar compassivo para o nosso irmão, de uma atitude ética correta, justa, de uma busca dos valores maiores, mesmo quando não recebemos o auxílio, mesmo quando não recebemos os estímulos do ambiente para fazer.
Então, também faz parte da tarefa do cristão, com caridade, transformar no sentido de receber aquilo que não é bom e trabalhar para que aquilo que não é bom possa se tornar melhor. Receber a injustiça e tentar trabalhar transformando a injustiça. Receber o desamor e, a partir da colocação da mensagem do Cristo em ação, transformar. Receber a guerra, receber a violência, receber a agressão e oferecer a outra paz, transformando em paz. Receber a maledicência e fazer cessar essa maledicência em nós, não levando adiante. Enfim, fazer cessar em nós o mal e transformar esse mal em bem, para que nós possamos ser os agentes transformadores, ser o fim daquilo que não é bom e trabalhar para que o bem possa se propagar em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Não precisa ser uma grande tarefa, uma grande transformação, mas pequenas transformações em qualquer lugar que se esteja. Ser aquela palavra de tolerância na fila da padaria, ser aquele que não buzina quando está todo mundo buzinando no engarrafamento, ser aquele que não leva adiante um comentário maledicente, aquele que não se soma aos impropérios que são lançados contra alguém que está praticando uma atitude errada. Enfim, aquele que faz cessar o mal e ao mesmo tempo promove o bem, doando quando todos se omitem, sendo justo quando todos agem com indiferença e proclamando a verdade quando todos silenciam. A transformação social vai se dar pelo exemplo. Nós somos aqueles que vão trazer e qualificar a presença social com aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, o Espiritismo nos ensina, sobretudo, a ser pessoas de bem. E sendo pessoas de bem, contribuiremos para transformar dia a dia, passo a passo. Como dizia Francisco de Assis, enquanto colocava aquelas pedras na capela de São Damião, que ele vinha a reconstruir, nós somos aqueles que colocam pedra após pedra no seu caminho, construindo as grandes capelas, construindo as grandes edificações da nossa alma. Então não temos pressa, sabemos que uma pequena luz que se acende vai se somando para que a gente possa criar uma atmosfera diferenciada. Então que um pequeno gesto de tolerância, um pequeno gesto de amor, um pequeno gesto de compreensão pode ser a semente de um bem, de algo muito maior. Que a transformação da sociedade não se dá aos saltos, não se dá de uma vez, mas se dá por meio de pequenas atitudes, de pequenos gestos, de pequenos exemplos. Nós somos aqueles que são ensinados a ser os evangelhos vivos, na sociedade, na família, no trabalho, em todos os lugares, que exemplificamos a ação do Cristo, que colocam as suas mãos em ação, o seu pensamento, o seu coração, para levar essa mensagem, para levar essa verdade do Cristo, assim como ele fez. O Cristo curou cada pequeno que se colocou diante dele, ajudou com palavras, ajudou com gestos, ajudou compartilhando o pão. E nesse compartilhamento ele foi atingindo alma a alma, local a local. Ele foi conhecendo e modificando. Cada coração que chegava até o Cristo era modificado por ele. E esses corações iam levando adiante a sua mensagem, formando uma corrente do bem que ia se propagando. Então, nossa tarefa é sermos cristãos a cada momento, em cada lugar, com toda criatura, e ir promovendo, passo a passo, pedra após pedra, a transformação dos lugares. Que o mal não encontre em nós ressonância, que nós não propaguemos aquilo que recebemos de mal, que não sejamos instrumentos da violência, do desamor, levando as pessoas ao desamparo e à falta de crença,
mas que nós sejamos aquela luz que se impõe sobre as trevas no ambiente, que, estando diante da escuridão, acendamos a nossa luz, estando diante da agressão, consigamos ser instrumentos de paz, estando diante do mal, possamos promover o bem. E que o Cristo saiba que pode contar sempre conosco. Há uma passagem no livro Semeador de Luz, que fala da vida de Divaldo, em que Joana de Ângeles diz para ele exatamente isso. Quando uma pessoa procura, ele desesperado e precisando de auxílio, e ele naquele momento materialmente não pode ajudar, ele se coloca à disposição para dar todo o auxílio espiritual que ele pode. Abraça, ampara, ouve, ajuda. E Joana de Ângeles diz para ele que se aquela pessoa procurou, é porque ele estava com o nome escrito no céu, como Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Marcos, quando convidou eles a levarem o Evangelho a todos os lugares, a toda criatura, e disse que se fizéssemos isso, estaríamos com o nome escrito no céu. E o que Jesus disse, que foi o que Joana de Ângeles retomou nessa passagem com Divaldo? Ela disse a ele, lembrando de Cristo, que quando nós temos o nosso nome escrito no céu, não significa que nós teremos privilégios, que nós habitaremos uma colônia, que nós teremos uma mansão num lugar preparada para nós. Significa que quando nós estamos ali, a espiritualidade sabe que pode contar conosco. Os espíritos do bem, aqueles que buscam promover a transformação social e promover o bem da Terra, a nossa transformação em mundo de regeneração, sabem que podem contar conosco. Então, se uma família precisa de auxílio, se alguém precisa de uma palavra, precisa de um apoio material, precisa de um consolo, precisa de alguém que eleve sua voz na busca da justiça, na busca do bem, da compreensão, da tolerância, precisa que algo seja promovido de bom que transforme efetivamente a realidade, os espíritos do bem sabem que podem contar conosco. Eles sabem que quando há alguém que precisa de auxílio, pode enviar. E foi o que Joana de Ângeles disse. Aquela mulher estava desesperada, não apenas pelo auxílio material que ela precisava, mas muito mais pelo auxílio moral, pelo apoio, pelo encorajamento que Divaldo soube dar. Então, eles intuíram aquela mulher a buscar Divaldo, a buscar a mansão do caminho, sabendo que ali ela encontraria auxílio. E é um privilégio que os espíritos do bem contem conosco, que nós tenhamos o nosso bem, o nosso nome escrito no céu, ou seja, que eles saibam que podem contar conosco. Se alguém precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de auxílio de qualquer maneira que seja, eles sabem que nosso coração é disposto a ajudar, que a nossa mente está sintonizada com o alto e que nós estamos predispostos ao auxílio, que em nós existe uma preponderância da capacidade de auxiliar. Então, que eles poderão enviar aquelas situações mais desafiadoras, aqueles irmãos mais complicados, aquelas tarefas mais difíceis, porque sim, nós temos a capacidade de lidar com isso. Nós podemos receber a treva e transformar a treva em luz. Podemos receber a violência e transformar a violência em paz. Podemos receber o desamor e agregar algum amor, alguma caridade naquele ambiente. Esse é o momento da transformação. Essa é a capacidade de transformar a nossa vida, de transformar a vida do outro e, somando esses pequenos pontos de luz, transformar a nossa sociedade, construir essa catedral do amor, dia após dia, pedra após pedra, porque nenhuma transformação é feita da noite para o dia. Ela é feita por meio de pequenas ações, de pequenos gestos, de caridade, de amor, de transformação, de justiça, de implementação do amor na nossa sociedade. Cristo conta conosco. Ele sabe que nós somos capazes de ser agentes de transformação e nos coloca nos lugares certos para que essa transformação seja feita pela nossa caridade, pelo nosso amor, pela nossa capacidade
de ver e transformar.